Já parou para pensar o que você faz com a água que lava a louça, roupa ou a água do banho? Essa água pode ser reaproveitada para muita coisa, viu? Veja então na Dica Rural de hoje com o professor Nildo Dias, da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA. Oi pessoal, minha dica de hoje será sobre reuso de água. Então o reuso de água é uma prática bastante importante, né, aqui na nossa condição de semiárido, que sofre pela escassez de água. Então existem várias formas de reutilizar a água, né, ou várias fontes hídricas que podemos reaproveitar para a agricultura. Então uma delas, né, que a gente pode citar seria a prática de reuso de água de dessalinizadores, as águas da piscicultura, e uma que eu considero a mais importante e a que facilmente vocês podem utilizar na casa de vocês são as águas cinzas, que são águas de pias, de torneiras e águas de chuveiros. Então vocês podem aproveitar essa água com um sistema de tratamento de água bastante simples, ou então utilizá-las de uma forma bruta na questão das plantas ornamentais, nas jardinagens, no jardim da sua própria casa. Então, para usar a água cinza, né, de uma forma bem simples e barata, a gente pode montar uma estrutura em casa mesmo. A gente pode montar essa estrutura que é uma estrutura formada por biofilme, né, onde a gente vai conseguir tratar a água e poder utilizá-la com mais segurança, mas nada impede, dependendo das culturas que você vai trabalhar ou que você vai irrigar, por exemplo, os jardins da sua casa, você pode usar ela de forma bruta, e aí não teria muitos problemas assim ambientais. Mas para ter a segurança para utilizar ela na produção de alimentos, de hortaliças folhosas, aí é preciso a gente usar esse sistema de tratamento, que é um tratamento simples, de baixo custo, e que qualquer pessoa pode montar facilmente em casa. Então, uma outra dica seria utilizar a água da piscicultura, né, que é da produção de peixes, o efluente gerado nessa piscicultura. Ele é bastante enriquecido com material orgânico, em função do dejeto dos peixes, da própria ração que é ministrada para os peixes, e elimina esse efluente do processo da piscicultura, que a gente pode utilizar na produção agrícola. Ele geralmente é utilizado na forma bruta, mas para isso, né, precisa de que a gente possa monitorar essa qualidade desse efluente, para que a gente não cause nenhum problema ambiental pelo excesso de nutrientes também que ele tem. Então é preciso manejar ele de uma forma adequada. Então a dica que eu dou também é que você procure uma assistência técnica, o produtor rural ele procure assistência técnica também para ele entender como é que funciona essa questão da aplicação e o de reuso, e como é que ele deve manipular esse efluente, né, que seria a água da piscicultura. O coco tem diversas utilidades. Com ele se pode fazer farinha, doce, cocada, óleo ou ainda tomar aquela água de coco docinha. Esses são apenas alguns exemplos do que pode ser feito com a fruta. Vamos conferir agora um pouco do cultivo e produção do coco verde no Rio Grande do Norte. Vem com o coco, coqueiro, vem pro coco, coca! Natal é a cidade do verão, do sol, da praia. E por que não da água de coco? Mas não é só na capital potiguar que se costuma tomar esse líquido rico em nutrientes. Pessoas de todas as idades e lugares fazem questão, nem que seja só para experimentar nos dias de lazer, um dos símbolos do clima tropical do Nordeste brasileiro. Toma água de coco com frequência? No, solo acá en la playa, cuando venimos a... E qual a sensação de estar tomando água? Muy buena, muy gostosa. Costuma tomar água de coco com frequência? Com frequência. Qual é a sensação quando vocês tomam água de coco geladinha assim? Ótimo, é da melhor água de coco que a gente já tomou já. Muito gostosa. É no município de Ceará-Mirim, que fica a cerca de 35 quilômetros de Natal, que encontramos a fazenda Tala. Ela é de propriedade do seu Juvenal. Por aqui existem 17 mil pés de coco. Os mais novos têm por volta de 6 meses e os mais velhos chegam a 18 anos de idade. A gente chega a 450 mil a 500 mil coco verde por mês. Essas áreas aqui são que os antigos chamavam de arisco e que a Embrapa chama de tabuleiro costeiro. Nessas terras brancas, está um pé de mangaba aqui, outro 10 metros, porque não tem capacidade de sustentar uma floresta de mangaba, né? Está um capim, um tufo aqui, outro a 5 metros, porque não tem capacidade, ou seja, é uma terra muito pobre. Mas para coqueiro ela tem uma grande vantagem, né? Uma terra arenosa, bem arejada. E a verdadeira vantagem são duas naturais,
a luminosidade e o aquífero que aqui está. Dentro desses sacos existem mudas que estão prontas para serem distribuídas para a República Dominicana. Além da produção e comercialização do coco, seu Juvenal também vende a planta. No Brasil, o estado que mais compra é o do Espírito Santo, mas a venda ocorre também para outros países. São 3 os países, né? As Bahamas, a República Dominicana e o México. Tem pedidos do Equador, pedidos da Costa Rica, mas a gente não está podendo atender nesse momento, porque vamos tentar entregar coisas para esses países aí por novembro, dezembro, porque vem o período sazonal que sobra coco verde e a gente deixa se transformar em semente. Após a plantação e colheita da fruta na fazenda Atala, o coco é transportado através de um caminhão para uma empresa que faz o coco verde um verdadeiro sucesso. Por aqui, cerca de 45 mil frutos chegam diariamente e com eles são produzidos o doce de coco verde e 16 mil litros diários de água de coco. O nosso coco é um coco anão verde, né? É um coco anão verde do Jiqui. A melhor semente do mundo do coqueiro anão realmente é produzida aqui no estado, que é a semente da Imparne, certo? E outros produtores também que já têm as sementes da Imparne, já são filhas da Imparne e são realmente de excelente qualidade. É o melhor tipo de coqueiro para usar para água de coco, é o coqueiro anão. A Aquacoco existe há 16 anos, inicialmente como uma brincadeira de estudante. Eu e um amigo, estudante, precisando ganhar o dinheirinho do final de semana, tivemos a ideia de colocar um carrinho de água de coco na rua para vender o produto engarrafado. Isso há 16 anos atrás era bem inovador. E a gente, desde o primeiro dia que a Aquacoco deu certo, desde o primeiro dia que as vendas foram boas. E a partir daí, nós fomos desenvolvendo isso, abrindo pontos de venda, abrindo novos mercados. Existem muitas fases no processo de produção e distribuição da água de coco. Após receber a fruta de algumas fazendas, os cocos são selecionados, escovados, sanitizados, para depois serem enxaguados. Após isso, os cocos são partidos ao meio e a água é extraída. Essa água é filtrada, resfriada e analisada, para só então ser liberada para envase. Depois que os copos e garrafas são preenchidos e fechados, eles são armazenados em uma câmara fria, para então serem distribuídos para consumo. E sabe as cascas dos cocos? Elas não são desperdiçadas. As cascas da fruta, que não foram utilizadas na produção, servem de adubo orgânico para os coqueiros que estão plantados na fazenda. Vem com coco, coqueiro, vem pro coco, cocar. Vem com coco, coqueiro, vem pro coco, cocar. A gente agora vai falar de turismo, mas esse é um pouco diferente. É conhecido como turismo histórico-pedagógico. Nossa equipe de reportagem foi até o Lajedo de Soledade, em Apodi, interior do Rio Grande do Norte, para conhecer um pouco mais da história potiguar. Você sabia que o sertão já foi mar? Então confere aí. Dá para acreditar que tudo isso já foi mar? Há milhares de anos, quando a gente nem existia ainda, todas essas pedras eram cobertas pela água. Pois é, hoje em dia estamos pisando no fundo do mar. O Lajedo de Soledade fica a 10 quilômetros do município de Apodi, no Rio Grande do Norte. Quem passa por aqui não vai embora sem saber um pouquinho a mais sobre a história do estado. O homem viveu aqui no período paleolítico, né, o tempo histórico que a gente conta. É o maior período da pré-história, que é até pejorativo dizer que é pré-história. Pelas pinturas rupestres dá para ver que existia uma escrita, né? Então, essa importância histórica é tão grande que faz com que a gente estude o passado de forma concreta. A gente possa entender hoje, no presente, como se vivia e como é que nós temos as coisas de hoje a partir disso aqui. O que num passado remoto era um mar de águas rasas, resultou na maior exposição de rocha calcária da Bacia Potiguar, com cavernas e fendas repletas de pinturas rupestres. São essas pinturas nas rochas o grande fascínio do Lajedo de Soledade, descoberto para o turismo no início dos anos 90. Tem realmente uma característica de um mar, né?
o formato, essa erosão toda nesses anos que foi passando, formou essa formação aí, nesse tempo inteiro que a gente pode perceber a partir dessas pinturas rupestres, tem uma conotação muito importante para hoje, você estudar tanto geologia, como história, como paleontologia, tudo que é relacionado ao homem. Então, se a gente for analisar do ponto de vista histórico, aqui ter sido mar no sertão, muita gente pode pensar que é algo ligado a uma anomalia, né? Mas não é anomalia. Então, são coisas do sertão que muita gente desconhece. O passeio começa pelo Museu do Distrito de Soledade. Antes, um pequeno resumo da história do Lajedo é feito para que a exploração realmente comece. O sol é muito quente e à primeira vista nem dá para notar quantos segredos se escondem por trás, ou melhor, por dentro de tantas rochas calcárias. Se a gente andar mais um pouquinho, entramos mais ainda nas ravinas e é aí que começamos a descobrir os segredos sobre os nossos ancestrais. Os desenhos feitos por índios que habitavam a região no período pré-histórico representam figuras de animais, elementos da natureza e formas geométricas. O Lajedo de Soledade é ideal para grupos de estudantes e de pessoas que se interessam pelo turismo científico e que desejam conhecer um pouco mais sobre a história da formação geológica do sertão nordestino. O turismo aqui é um turismo, hoje basicamente um turismo pedagógico, é o mais forte, né? Então nós temos já as faculdades, as escolas já têm um programa contínuo todos os anos de visitação. Nós temos o museu, que é o ponto de apoio. As pessoas que visitam também têm turistas que não são da área pedagógica, por exemplo. Os turistas europeus, os franceses, gostam muito de visitar esse tipo de sítio arqueológico. E as visitas funcionam assim: você cobra R$5 por pessoa, mais o trabalho do guia, que é R$30. Então, um guia conduz um grupo de até 15 pessoas. Aí faz essa divisão. Escolas públicas têm uma taxa diferenciada, pagam 50% na taxa. Fica R$3 por pessoa, mais o trabalho do guia. Nós funcionamos de terça a domingo, abrimos das 8 às 12, das 13 às 17. E se a pessoa falar, vou chegar mais cedo, para a gente é melhor ainda, né? Preocupados em preservar o local, um grupo de ambientalistas criou em 1991 a Fundação Amigos do Lajedo de Soledade, a FAUS. A fundação tem um papel primordial em manter a área funcionando. Na época, a área estava sendo visitada por geólogos da Petrobras que acharam essa região uma região interessante e que merecia ser preservada. Juntou-se um grupo de pessoas da comunidade que tinham interesse em manter a região preservada. Esse grupo fundou essa fundação e ela até hoje é a mantenedora, a guardiã do sítio arqueológico do Lajedo de Soledade. O Lajedo de Soledade é uma memória viva do Rio Grande do Norte. Para o historiador Elmo Alves, é um lugar que deve ser visitado especialmente pelos estudantes da região. Afinal, essas pedras contam a história dos primeiros habitantes. Se a gente for levar em consideração, o Rio Grande do Norte inteiro tem problemas em estudar a história do Rio Grande do Norte. Então, aqui em Apodi não é diferente. Então, a nossa condição de estudar a nossa história não é muito fácil, porque os currículos vêm verticalizados, né? E para a gente pegar um livro e dar uma mudada no que vem no livro não é fácil. Então, você estudar a história local aqui na nossa região não é fácil, mas nós temos essa memória viva que ajuda bastante, né? A preservação do Lajedo de Soledade é uma das apostas para a exploração do turismo ecológico no município. Além disso, pode trazer crescimento econômico para a região. A comunidade, depois da implantação do projeto Lajedo de Soledade, ela já trouxe estrada de qualidade, água de qualidade, a infraestrutura da comunidade melhorou em virtude da preservação desse local. Então, é a grande aposta que é do crescimento dessa comunidade e também do município de Apodi é a questão turística, levando o Lajedo de Soledade como o carro-chefe dessa área.
O Tela Rural de hoje fica por aqui, mas você aproveita e passa agora nas nossas redes sociais. O endereço é esse, que vai aparecer na sua tela aí. É só seguir a gente para ficar atualizado com as nossas produções. Valeu? Um forte abraço e até a semana que vem.